de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Pergunta da TV Chico Xavier. Quem são os elementares que protegem a natureza? Quem são? Os Repita. elementares que protegem a natureza. Os elementos que protegem a natureza são Vou vários. repetir. Quem são os elementares que protegem a natureza? Bom, quando a gente ouve, às vezes, a história, falar de pirimeus, de seres existentes nas matas, nos riachos, nas matas virgens, fica a se perguntar se esses seres existem ou são frutos da imaginação. Lavoisier, o cérebro químico, disse algo muito importante. Em a natureza, nada se cria, tudo se transforma. A natureza é riquíssima. A misericórdia divina, quando produziu os seres como o ser humano, ela permitiu que a existência de outros seres coabitassem a vida, e usam os elementos chamados nativos, pertencentes à natureza, que encantam os rios, que povoam as matas, e são figuras parecidas como pirimeus, como anõezinhos, pirimeus, criaturas elementares que zelam pelo equilíbrio e zelam, acima de tudo, pela organização que brota, na verdade, a energia proveniente da Terra. Porque imagine se a Terra fosse apenas rocha ou terra. Se não existissem elementos que são chamados jardineiros da vida espiritual. Eles existem. São elementos fundamentais. São elementos que têm diversas terminologias, diversas nomenclaturas. Mas, por exemplo, se você vai entrar numa mata, ao iniciar a se aproximar da mata, faça uma oração. Agradeça a presença e o convívio daqueles elementos da natureza que, evidentemente, são aqueles que constroem, que alimentam e que protegem os elos fundamentais da natureza. Certa vez, eu fui a uma mata com 2 médiuns, e quando estava adentrando a mata, pedi para pararmos, eu queria fazer uma oração. E quando eu comecei a orar, as figuras que estavam ao meu lado notaram a transformação do meu físico e da minha voz. E eu estava então, falando para eles assim, como se fosse um ser assim, até com uma terminologia africana. Eu dizia, meus filhos, em volta desse candeeiro abrasador, eu quero acalentar os vossos espíritos para que possais pedir a proteção das matas, dos espíritos internos que circundam e protegem, granjeando a energia e o equilíbrio espiritual. E nesse momento, eu dizia, vejo criaturas que aqui vêm como anões, cuidando de jardins floridos e de uma riqueza extraordinária. De outro lado, vejo pirimeus se aproximando, e diversas terminologias poderiam ser classificadas para dizer que esses elementos nativos pertencentes à natureza não só existem, como são elementares, como são fundamentais.
E eu me pergunto quando alguém critica o reconhecimento de trabalhos realizados por preto velhos, por índios das florestas. Certa vez, no início dos trabalhos no lar de Fabiano de Cristo, muitos irmãos, Joaquins, Anastácias, Tomás, se aproximaram e se expressaram, trazendo a sua força espiritual. Espíritos que eram templários de outras vidas e, para curar os seus delitos, vieram na pele negra escravizados nos porões negreiros. Mas existiu o seu porte espiritual de velhos espíritos e de desencarnar e pediram para continuar vestindo a roupa preta, o símbolo da terra. Então eu quero dizer para vocês que eu convivi com eles e certa vez perguntei a um espírito iluminado se esses espíritos simples que trabalhavam na crosta da terra eram merecedores da atenção. E ele disse: na casa de meu pai, todos os espíritos são fundamentais e importantes. Na casa de meu pai, não se separam criaturas, a não ser diferenciá-las pela prática do bem ou pela ausência do bem. Tanto é verdade que nos missionários da pátria brasileira, e aqui, inclusive, eu haverei de mencionar neste memorial, quando Ismael, na Assembleia Divina, escolheu os construtores da terra de Santa Cruz, não vou dizer quais foram, os jesuítas, que aqui vieram e que mais tarde construíram as cidades e colônias espirituais, eles escolheram os silvícolas que habitavam a terra, os negros que eram templários dos velhos tempos, acorrentados que aqui chegaram, e os proscritos, e os prescritos, aqueles espíritos que, acusados pela Inquisição, perderam as fortunas, a família, as terras, e que para cá vieram, como se fossem banidos para uma terra de mosquitos e de papagaios. Assim começou a pátria brasileira. Nas matas nativas, elementos elementares brilham e cintilam, merecendo o respeito, a oração e merecendo o intercâmbio que faz com que todos nós reconhecemos na figura divina a presença de todos os espíritos. Quem de nós teria a audácia de tentar julgar o benefício que cada um possa proporcionar? Porque no mundo espiritual, por exemplo, nas regiões dolorosas dos abismos, no Vale dos Suicidas, nos lugares da drogadização e dos desvios da sexualidade, lá mourejam espíritos que em padiolas, como falanges orientais e hindus, vão lá trazer o bem e resgatar as criaturas ao abandono. Certa vez perguntado aonde estariam os espíritos de luz, eles responderam com muita propriedade e que nós merecem em nós a reflexão profunda. Os espíritos de luz não estão onde está a luz. Os espíritos de luz viajam onde estão as trevas, para clarear, para iluminar, para conduzir. Essa é a diferença do céu dogmático para o céu dinâmico do mundo espiritual. No céu dogmático, os seres espiritualizados estão descansando, omissamente em poltronas confortáveis. No mundo espiritual, à medida que tu te ilumina, mais tu deseja servir ao poder supremo, aos Cristos das diversas zonas de trabalho espirituais, para produzir o bem, para agradecer, que a gratidão é uma das mais nobres e extraordinárias faculdades que renova o espírito na direção da luz. Então, os elementos, as figuras elementares, posso fazer, num determinado momento, trazer para vocês o nome, inclusive, de diversos desses espíritos e como eles agem na natureza. Mas a sua presença é notável, a sua presença é registrável, e a sua presença no equilíbrio da natureza, no equilíbrio das fontes divinas, são merecedoras de muito trabalho, de muito respeito e de muita gratidão.
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.